Olá pessoal, professor André aqui, estou no estúdio da TV UniOeste. Estamos hoje com uma noite especial aqui com um grupo de alunas. Vamos falar sobre um tema que interessa para muitas pessoas aqui da nossa região oeste do Paraná. Vamos falar sobre royalties da usina hidrelétrica de Itaipu. E antes de nos apresentarmos aqui, vou fazer uma pergunta para você que vai nos acompanhar. Você sabe se o seu município recebe royalties? E se recebe, você tem noção de quanto esse valor representa? Quanto ele recebe? E além disso, você sabe o que é feito com esse dinheiro? Pois então, esse é o tema dessa nossa conversa de hoje e vamos tratar isso aqui porque faz parte de uma atividade de extensão da UniOeste. Atividade de extensão que visa trazer um conteúdo que foi estudado nas disciplinas e que está sendo levado para a comunidade. E, em especial, essa atividade aqui é um fruto de um levantamento de dados do ConectaGov, que é um laboratório de contabilidade, de governança, contabilidade e gestão pública, e também uma atividade do curso de Ciências Contábeis, em especial da disciplina de Educação Fiscal. Então, estamos aqui nesse bate-papo, os grupos de alunos prepararam assuntos que eles escolheram para abordar nessa ideia de educação fiscal, que é buscar informações sobre o contexto do setor público e o que isso afeta a sociedade, a comunidade. E o tema escolhido foram os royalties. Então, um assunto bem bacana, nos acompanhe aqui para saber mais informações. Nós estamos hoje, então, com as alunas Vitória, a Gisele, a Kelly e a Simone. Isso aí. Isso aí? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Joia! Então, para começar essa nossa conversa, vou perguntar para a Gisele. Gisele, o que são esses royalties de Itaipu? O que é isso? Então, professor, os royalties da Itaipu são compensações financeiras pagas em razão da utilização do potencial hídrico do Rio Paraná. Então, alguns municípios, tanto do Brasil como lá do Paraguai, foram atingidos em razão desse deságue da usina, né? Formação da represa, né? Isso, da formação da represa. Então, isso são compensações financeiras que a Itaipu paga para esses municípios. Ah, mas então não é assim uma doação que a Itaipu faz para esses municípios aí? Não. Já está previsto, tem um tratado que foi assinado entre o Brasil e o Paraguai nos anos de 1973. 73, faz um tempão, né? Sim. Tá, mas e esse valor, como que ele é calculado? O cálculo do royalties se dá com a produção de energia. Então, em meses que tem uma produção de energia um pouco maior, tende a ser um valor maior, e também esse cálculo influencia a cotação do dólar, porque como temos o Paraguai ali na construção da Itaipu, o dólar também influencia, né? Então a cotação cambial vai influenciar ali no pagamento dos royalties para os municípios. Interfere. Em épocas de dólar alto, os municípios acabam recebendo mais. Isso. E você mencionou que o tratado desse de Itaipu foi assinado em 1973, mas desde ali já começou o pagamento desses royalties? Quando começou o pagamento, esse pagamento? O pagamento dos royalties só iniciou em março de 1985. Desde então, Brasil e Paraguai receberam valores bilionários, e isso também mostra a importância dos royalties na economia dos municípios, né? Então, desde 1985, professor. Muita coisa. Então, uma compensação por aquela área que foi alagada, enfim, formou-se a represa, e aí por isso, então, em função da energia produzida, paga um valor em dólar, e isso acaba afetando, a cotação do dólar, então acaba afetando o que os municípios recebem, né? Então, beleza, essa parte a gente já entendeu. Agora vamos para a questão dos recursos e as limitações legais desse dinheiro que os municípios recebem, então. Simone,
depois que a Itaipu calcula então esse valor e paga os royalties, como é que funciona esse repasse aqui para o Brasil? Uhum. Então, a Itaipu, professor, então ela realiza os pagamentos dos royalties ao Tesouro Nacional e a distribuição final, então, ela é operacionalizada com participação da ANEEL e de outros órgãos federais. Então, os valores eles são destinados aos entes beneficiados, principalmente entre estados e municípios atingidos direta ou indiretamente pelo reservatório. Ah, tá. Então calcula-se um montante, esse valor vai primeiro para o governo, lá para a Agência Nacional de Energia, né? Isso mesmo. Tá, e aí como é que divide esse recurso? Boa Deve dar um bom dinheiro, né? Isso aí, Exatamente. então como que divide esse bolo de recursos dos royalties? Então, a regra geral, atual hoje, estabelece que 65% dos royalties eles vão para os municípios e 25% aos estados e 10% vão para os órgãos federais. Dentro, então, da parcela dos municípios e estados, há uma divisão entre os diretamente atingidos e os indiretamente atingidos. Ah, tá. Então assim, na verdade, os municípios paranaenses, em alguma forma, vão receber royalties de Itaipu. Uma parte recebe, uma parte maior, é claro, aqueles que são afetados, os chamados municípios lindeiros. Isso. Mas os outros municípios acabam recebendo também, mas uma parcela bem menor, né? Conforme a divisão ali. São quantos por cento que vai para o 10%? Vai para os órgãos federais, daí os 10%, né? Ah, tá. Ok, tá. E vamos falar o nome aí dos municípios, né? Quais são os municípios, então, diretamente beneficiados Então, aqui na vamos região? lá. A gente tem uma lista bem grande aqui até. Acho que eu vou aproveitar e vou colocar na tela aqui essa lista dos municípios. São os chamados municípios lindeiros. Isso. Vou colocar na tela aqui para a gente poder acompanhar melhor. Tranquilo. No Paraná, os principais municípios diretamente beneficiados são Santa Helena, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Terra Roxa. E aí a gente tem um município vizinho nosso aqui, do estado vizinho, que é Mato Grosso do Sul, que é o município de Mundo Novo. Ok, então deu para ver aqui na tela também toda a parte onde houve o alagamento, então esses municípios são os que são considerados lindeiros. Tá, e algum município recebe mais do que outro? Como que é essa distribuição? Por que uns recebem mais do que outros? Então, a distribuição hoje ela é considerada principalmente a área atingida pelo reservatório. Em cada território, no caso. Então, assim, os municípios com maior área alagada, eles recebem, então, valores maiores. Além disso, Guaíra, que ela tem uma regra específica para a cidade, que é definida por lei, né, que é a Lei 13.823 de 2019, que em razão dos impactos históricos ligados ao desaparecimento das 7 quedas. Ah, ela tinha 7 quedas, né, que ficou alagada, né? Exatamente. Isso é um pouco antigo, né, professor? Mas quem é daquela época vai se lembrar. Ok, então quanto maior foi a área alagada, maior é o valor que o município vai receber agora de compensação. Exatamente. Ok. Tá, e os municípios que recebem, quais são as regras? Podem gastar isso livremente, esse dinheiro? Ou quais são as restrições? Como é que funciona isso? Então, eles podem ser usados em várias áreas, né, do interesse público. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, saneamento, meio ambiente, turismo, manutenção, inclusive, de estradas e também para o desenvolvimento econômico, né? Mas tem algumas limitações importantes que têm que ser ditas, que eles não podem ser usados para pagamento de dívidas e nem para custear o quadro de pessoal permanente, no caso, daí também. Então salários é uma coisa que está restrito, né? Tem essa limitação, não pode... Então... Exatamente, professor. A ideia é que esses recursos eles sejam destinados a ações públicas e investimentos que beneficiem a população em geral, e não cobrir despesas permanentes e de pessoal ou endividamento, no caso, né? Ok. Bom, então a gente já entendeu do que vem os royalties,
como que é calculado essa distribuição, e agora vamos para outra parte aqui, saber quanto isso representa. Vamos falar de números. Aí vamos nessa parte, vamos conversar com a Vitória aqui. Vitória, 2025, que a gente pegou como base aí para esse estudo, quanto os municípios do oeste do Paraná receberam referente a esses royalties? Bom, professor, em 2025, os municípios do oeste do Paraná, somente do Paraná, receberam cerca de 767 milhões. Estou com uma colinha aqui para poder me ajudar melhor nos números. 767 milhões no ano, em 2025. Uhum. Somando com o Mundo Novo, que é do nosso estado vizinho, dá um total de 777 milhões em 2025. Ok, para a próxima pergunta aqui, que é para saber o quanto que isso representou para cada município, vamos recorrer aqui à tela também, a um gráfico, para facilitar aqui a compreensão dos valores. Ok, numa ordem de quem mais recebeu para quem menos recebeu. Nós temos em primeiro lugar Santa Helena, com aproximadamente 188 milhões, Foz do Iguaçu com 144 milhões, Itaipulândia com 128 milhões, São Miguel do Iguaçu com 65 milhões, então a gente já tem uma quebra bem grande de diferença, né? E Guaíra com 62 milhões. Esses foram os maiores valores de 2025. Isso, e Marechal, que é a nossa cidade aqui, quanto foi que Marechal recebeu, então, em 2025? Lembrando que Marechal recebe em função da área lá do distrito de Porto Mendes, que é a parte afetada, né? Quanto que foi que Marechal recebeu? Marechal recebeu em 2025 40 milhões de royalties. É um valor bem significativo, né, para o orçamento do município, porque ele reforça a importância para cada município, não só para o Marechal, de acompanhar como esses recursos são aplicados, né? Bacana. Fica um pouco difícil de comparar, assim, se a gente fala, o município recebeu, né, como aqui Santa Helena, o que mais recebeu, né, 188 milhões, Marechal recebeu só 40. Um comparativo interessante que a gente pensou em trazer aqui foi o comparativo por habitante, né? Se a gente fosse dividir assim, o tanto que recebeu de royalties por habitante. Como que isso fica? Como é que fica esse cálculo aí se a gente divide por habitante? Quando a gente divide uma receita por habitante, a gente chama de per capita, né? Então, começando por Marechal, com 58.734 habitantes em 2025, e a receita de 40 milhões, isso fica em torno de R$ 683,43 por habitante. Em Santa Helena, já mostrando uma comparação bem grande, com 26.461 habitantes e 188 milhões recebidos, o valor ele chega em torno de R$ 7.139,77 por habitante. Então a gente tem um desfalque bem grande, né? Comparando de um município para o outro. Em Guaíra, a gente tem 33 mil habitantes e uns quebradinhos, com 62 milhões recebidos deles, fica 1.881,38 por habitante. 1.800. Então, nesse cálculo de Santa Helena recebe R$ 7.000 por habitante. Claro, também vamos deixar claro aqui para o pessoal que vai nos acompanhar, porque não dá para chegar agora amanhã e lá na prefeitura vim buscar aqui os meus R$ 7.000 dos royalties, né? Não é, veja bem, não é assim, não é, esse aqui foi só um comparativo, né? Só para a gente ilustrar isso, quanto esse dinheiro, quando a gente fala em milhões, muitas vezes a gente perde a noção do que dá para fazer com esse dinheiro, então a ideia era comparar por habitante, mas não quer dizer que esse dinheiro é repassado para os habitantes. A ideia é que o município utilize esse dinheiro, inclusive é o próximo assunto, né? O município utilize esse dinheiro para prestar os serviços públicos, né? Para fazer as suas políticas públicas. E então esse foi só um comparativo, não quer dizer que cada pessoa pode receber esse dinheiro. Então essa comparação fica interessante a gente verificar. Mas também deixar claro que não é por habitante que é o valor total recebido. Como a gente já falou, é em função da área alagada. Então, assim, professor, esse comparativo, ele é só para mostrar o peso da relação, né, entre as receitas
recebidas de um para o outro, porque, por exemplo, Santa Helena, que é uma cidade menor, com um pouco menos de habitantes, tem uma capacidade de investimento mais alta, né? Enquanto, por exemplo, Marechal já é um valor menor pela quantidade de habitantes e também pelos valores recebidos, né? É mais um comparativo para a gente poder ver que alguns municípios recebem mais e têm uma capacidade maior de investir em outras áreas, como a Simone falou, e outros que recebem menos têm uma capacidade menor. Ótimo. E agora vamos entrar numa parte essencial aí que envolve a sociedade, né? Para saber, isso também é um fruto da educação fiscal, da disciplina de educação fiscal, que visa justamente entender isso, da onde vem o dinheiro público. Então aqui a gente está vendo que o dinheiro dos royalties da Itaipu chega para os municípios, então é uma fonte de recursos dos municípios, não é a única, são várias outras fontes. Mas a outra ponta dessa educação fiscal é a gente entender o que é feito com esse recurso. Claro, não dá para a gente aprofundar muito aqui, a ideia é fazer uma introdução a esse tema. E claro, se alguém tiver interesse e quiser nos comentários colocar dúvidas, sugerir outros temas para a gente estar abordando em próximas conversas aqui, fique à vontade. Mas aqui vamos fazer um resumo do que é feito com esse recurso dos royalties. Então classificamos apenas os gastos que foram realizados, em que a origem do dinheiro foi os royalties de Itaipu. Kelly, quais são as áreas aí que mais se utilizaram esses recursos? E aí vamos apoiar aqui novamente no gráfico para ficar mais fácil a visualização, né, para quem está nos acompanhando. Sim, prof. Então, as áreas que mais se utilizam é administração, saúde, urbanismo e educação. Kelly, só interrompendo, só para ficar claro que isso aqui não é de um município específico, a gente não, somou geral. Todos os municípios, né? Sim, somando sim. todos os municípios, o que foi feito com esse recurso, né? Sim, somando todos, então o que é mais gasto é com administração, saúde, urbanismo e educação, né? Onde a administração é aproximadamente 140 milhões, saúde 109 milhões, né? Urbanismo 99 milhões e educação 87 milhões. Tá, então essas seriam as chamadas funções de governo, né? As funções da administração, transporte, saúde. Mas o que quer dizer isso, função, essa função? O que isso quer dizer? As funções elas foram criadas na atuação do governo, né? Por exemplo, saúde, educação, urbanismo, educação, agricultura, elas são uma classificação que ajuda o cidadão a entender em políticas públicas os recursos estão sendo utilizados, né? Que daí fica mais fácil para o cidadão para poder entender o que é isso, onde foi utilizado, quanto foi utilizado, por que foi feito, na hora que a gente for consultar o portal da transparência também para verificar esses valores, né? Uhum. Então, uma forma é essa função que seria ver em que área que foi investido o dinheiro. Uhum. E se a gente pode olhar a mesma despesa, mas por outro ângulo, olhar assim, em que ou com que objeto, né? Essa despesa foi realizada. Então, que tipo de gasto? Então, se olhar por esse outro ângulo, então a pergunta é assim, que tipo de gasto que foi realizado pelas prefeituras, então, com esse recurso? Sim, olhando dessa forma que o senhor comentou, o principal tipo de gasto foi outros serviços de terceiros pessoa jurídica, né? Com cerca de 271,6 milhões gastos ao todo, né? Que indica uma forte presença de contratações e serviços de terceiros que utilizaram esse valor dos royalties. E isso é necessariamente uma coisa ruim? Contratar terceiros? Não, os serviços de terceiros podem ser utilizados em todos os locais, né? Para obras, manutenção, limpeza urbana, transporte, consultoria, agricultura, tecnologia e várias outras, né? Mas o valor elevado exige uma atenção do público, né? Porque a gente fica meio assim quando vê o valor ali, como assim, né? Mas esses valores foram utilizados em várias áreas. Diversas áreas pode ter sido usado, né? Esse item de outros serviços, ele é um valor maior, mas ele é importante em todas as áreas foi utilizado esses valores, né? Isso, então a gente vê no gráfico aqui que então esse foi o principal item, 35,95%. Em segundo lugar vem material de consumo, com 12%, quase 13%. Terceiro lugar aqui, obras e instalações, 10% do valor, né? Lembrando que isso aqui não é de um município específico, é a soma de todos os municípios, que nós abordamos aqui, todos os lindeiros. Já que falamos em obras,
como que foi essa parte do comparativo assim, entre despesas rotineiras, né, e as despesas com obras, com investimentos? Quanto gastam mais com obras ou com outras despesas? Então, esses gastos, a maioria deles foram gastos em custeio, manutenção de serviços e funcionamento da administração. Os investimentos em obras e instalações ficaram em torno de 79 milhões, né, prof? Enquanto esses gastos correntes foram bem maiores. Então, os investimentos representam em torno de 16% apenas do total, né? 16%. Que somam esses 79 milhões ao todo, né? Isso, então 16% de tudo que é recebido, em média, nos municípios, é gasto com obras, com itens permanentes, né? Coisas que vão ficar. O restante são gastos chamados pela contabilidade gastos correntes, né? Despesas correntes. Isso. Bom, e esses, a gente também, nos estudos aqui, observou que nem sempre os municípios eles gastam todo o recurso que eles receberam durante aquele ano. Né? Ele não tem essa obrigação, não tem essa exigência de que recebeu naquele ano, tem que gastar durante o ano. Então o município pode ficar com o recurso em caixa de um ano para o outro, né? Na virada do ano aí. Então isso nos pode representar que o município que mais recebeu não necessariamente seja o que mais gastou no ano de 2025. Pode ter uma variação aí por causa do saldo em caixa, né? Mas qual foi o município que mais gastou então dos royalties, né? Imaginamos que é Santa Helena, que é o que mais arrecadou, né? É isso mesmo? Sim, Santa Helena foi um dos municípios que mais utilizou esse valor, né? Com um total de 196 milhões empenhados, né? Que foi seguido por Itaipulândia, que é um município pequeno, mas mesmo assim ele tem um gasto grande com os royalties, ajuda bastante a cidade, né? Sendo 163 milhões. E esses valores acompanhados em parte, né? O fato de ser municípios que estão entre os mais recebedores. Legal. Então, pode ser que o município ele guarde um recurso para investir no ano seguinte. Então, esse acompanhamento do tanto que o município arrecadou e gastou com os royalties, ele é dinâmico. Pode ser que no outro ano o município de Marechal, por exemplo, pode acumular o recurso e aí no próximo ano ele ser um dos que mais gastou porque ele acumulou. Então tem essa diferença. E tudo isso também, vamos deixar claro que essas informações estão acessíveis para a população em geral. Tem uma certa complexidade em compreender tudo isso, mas nos portais de transparência dos municípios, foi aí que a gente obteve essas informações, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e nos portais de transparência dos municípios. Então eles disponibilizam todas essas informações, então para saber em quais áreas, dá para descobrir até quais foram os contratos ou de quais licitações está se falando, né? Então tem uma série de informações disponíveis nos portais de transparência dos municípios. Mas uma questão que sempre é levantada é assim, esses gastos com os royalties, eles estão gerando um desenvolvimento? O que vocês acham, Kelly? Isso está gerando um desenvolvimento real para a região, para o município? Então, professor, esse valor que vem dos royalties da Itaipu é muito importante para os municípios, o desenvolvimento, né? Mas é sempre bom e importante as pessoas dos locais que se recebem acompanhar isso de perto, né? Até para você ter noção do que é feito com esses valores, porque a maioria do pessoal não tem noção que o município recebe esse valor e que está sendo destinado para várias áreas do município mesmo, né? Às vezes até para alguma coisa que a pessoa está fazendo e ela não sabe de onde veio o dinheiro. Muitas vezes as pessoas associam o desenvolvimento apenas com a vinda de novas indústrias, com mais empresas, e às vezes não avalia que o município está investindo em atividades culturais, em estradas rurais, está investindo em outras áreas. Então, olhando só para números, talvez o desenvolvimento não fica tão perceptível, mas a população do próprio município, né, como você disse, tem essa possibilidade de ver, isso aqui o município está numa situação legal, está tendo bons investimentos em diversas áreas, né? Sim. Legal, eu acho que é bem aí que entra a questão da educação fiscal. Então, para a população em geral poder saber do que é feito com o recurso público, apesar, né, porque todos nós somos pagadores de impostos, somos cidadãos, temos direitos, temos obrigações também, claro, mas temos direitos, e um dos direitos é ter acesso às informações, e essa é uma das atividades aqui que nós, do curso de Ciências Contábeis, podemos proporcionar para a sociedade, de transformar números em cidadania.
né? Fica Já fica o convite aí, se alguém quiser ingressar no curso de Ciências Contábeis, né? Um ótimo curso, né, meninas? É um ótimo curso. Então, ó, tá aí o convite. É uma forma do cidadão acompanhar o que está acontecendo, né? Com o portal da transparência, que ajuda bastante, ou mesmo se ele quiser se inteirar mais do que acontece, fica, né? O professor até pode deixar o link depois, mais tarde, para quem quiser acompanhar de que forma esse dinheiro ele é investido em cada etapa, no caso, em cada secretaria, vamos dizer assim, né? Então, às vezes eu acho que tem muita gente que não conhece essa parte, que não sabe que existe essa forma de conhecimento, de você se inteirar do que está acontecendo com o dinheiro, que na verdade, como o professor já mencionou, é nosso, né? Exatamente, o dinheiro não é do governo, né? O governo não tem dinheiro, né? O dinheiro ele vem do pagador de impostos, no caso aqui, nós pagamos a conta de energia, que por sua vez chega lá na Itaipu, que por sua vez é repassado para o governo federal, que divide entre os municípios, mas de onde veio o dinheiro? De quem pagou a fatura de energia elétrica, que fomos, né, todos nós usuários. Então é um ciclo e a cidadania fiscal está diretamente atrelada a isso. Então acho que essa é a principal mensagem aí. Alguém quer complementar alguma coisa sobre, assim, já indo para a conclusão aqui desse nosso bate-papo? Sim, é interessante essa questão do estudo do assunto dos royalties, porque os habitantes que não são de um desses municípios lindeiros, que a Simone citou, por exemplo, podem não conhecer o que são os royalties, como eu não sou, né? Então, é uma oportunidade para o município de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, já que os royalties eles são uma compensação histórica e econômica, né? Afinal, teve municípios que foram muito prejudicados, outros nem tanto, então é uma oportunidade para eles. E mais do que receber o recurso, o desafio é transformar os royalties em políticas públicas para os seus habitantes, investimentos que são permanentes, como a gente citou, as obras ali, e também benefícios que são concretos para os seus habitantes, né? Benefícios que realmente fazem a diferença e melhoram a qualidade de vida deles. Ok. Também acho que concordo com o que vocês disseram e eu acho que é bem importante isso conecta a contabilidade pública com os tributos que o cidadão paga, né, com a educação fiscal. Então, conhecendo melhor as informações, né, de onde vem o dinheiro, como ele é gasto, o cidadão tem condições de cobrar mais dos seus gestores. E já fica a dica para os gestores públicos para que aproveitem bem esse recurso dos royalties, que eles continuem sempre vindo, né? Por um tempo foi dito que poderia terminar esse repasse dos royalties, mas não, ele continua. E então o desafio é que esse recurso seja muito bem aplicado, porque, como foi dito lá no início, são mais de 700 milhões de reais durante um ano que são distribuídos para os municípios aqui da nossa região. Então quero agradecer vocês por terem aceito esse desafio de tratar desse tema tão relevante aqui para a nossa região, para a nossa sociedade, e que nós podemos externalizar isso, deixar de ser uma atividade apenas interna dos trabalhos escolares para trazer essa informação para a sociedade. E você que gostou desse tema, sinta-se à vontade para comentar ou para sugerir novos temas para outras atividades aqui. Valeu, obrigado. Obrigada. Esse é o nosso abraço. Até mais.